Oi amigos e amigas, esse é mais um História de Setorista e dessa vez eu vou falar de quando um story do Marinho colocou a minha vida de cabeça para baixo. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que curta, comente, dê o hype e ative as notificações. O História de Setorista é um quadro que eu adoro gravar. Eu sempre falo que a audiência dele costuma ser menor, mas os comentários são sempre maravilhosos, eu não vou deixar de gravar. Muito obrigado por apoiarem este quadro. Os comentários no último História sobre o Vitor Ferraz foram muito legais. E agora eu conto sobre o Marinho. O Vitor Ferraz me ensinou uma lição que eu nunca esqueci. Já o Marinho eu também não consigo esquecer do que ele fez, mas é algo que até hoje eu tenho dificuldade de entender o que se passa na cabeça desse atacante. Eu tô com o celular na mão para não errar nenhuma data, nenhuma palavra que foi dita. Esse fato aconteceu no dia 1º de dezembro de 2020, depois do Santos perder para a LDU, mas se classificar na Libertadores. Inclusive, essa notícia que eu tô lendo é do UOL. Eu trabalhava na Gazeta Esportiva e essa treta foi publicada pelo UOL, que é onde eu trabalho hoje, né? O jornalismo é maravilhoso. Eu postei que o Marinho não merecia o prêmio de melhor jogador, tá? Ele foi eleito pela Conmebol o melhor em campo e eu postei basicamente que ele não foi bem no jogo. E aí, o Marinho, maravilhoso, eu vou abrir aqui, vocês vão ver na tela também. Ele postou uma história assim: classificação veio, glória a Deus. Hoje tiramos lições que nos fortalecem para na próxima fase ter maturidade. Não fiz um jogo tão bom hoje. Reconheço, estou aqui firme e forte em busca de ajudar mais e mais o Santos, onde vem honrando esse manto desde o primeiro dia no clube. E esse setorista Lucas Mussetti, escrito errado, pode falar o que for de mim. Tu é um babaca, que só fala mal de mim porque não dou moral e sempre solta informações, dando escalação do time antes de todo mundo saber, onde fala tudo o que se passa no clube. Não sou criança, então pode falar mal de mim, não dou moral pra você, muito menos pago pau pras tuas notícias maldosas. Escreveu o Marinho. E aí eu fiz um tweet. Porque assim, o Marinho fez esse post, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, que não tem sentido algum. E eu comecei a ser muito criticado. Eu estava trabalhando, inclusive, na casa do Gabriel dos Santos, ex-repórter do GE, que foi minha dupla no GE, depois fomos concorrentes, meu amigaço, eu estava com ele na última sexta, depois no sábado, no aniversário da Gabi. Um beijo pro Gabriel. Eu tava na casa dele e, sério, o trabalho torando, jogo de Libertadores. E aí o Marinho fez esse post, saiu matéria no UOL, saiu em outros portais, todo mundo me marcando, e geralmente o torcedor vai ao lado do jogador, né? Ele concorda com o jogador, ainda mais o Marinho tá vivendo um bom momento. Então eu passei a ser o rival. Nossa, o Lucas se fudeu. E eu falei, meu Deus do céu, mano, o Marinho tá me elogiando, mas calma, daqui a pouco eu vejo. Só que o negócio começou a escalar. E eu fiquei, cara, eu preciso responder antes que isso cresça. E eu fiz um tweet, printei o post do Marinho e postei. Obrigado pelos elogios, Marinho. Concordou com a minha análise sobre ele ter ido mal no jogo e reconheceu meus furos de reportagem. Tamo junto. Porque na prática, tirando os palavrões e um texto muito mal escrito, ele fala que eu solto tudo antes. Então, porra, eu sou jornalista, tenho que soltar tudo antes. Obrigado pelo elogio. Foi um enorme elogio que o Marinho fez pra mim. Na real, ele já estava meio por aqui, eu vou começar a contar os bastidores disso, porque o Marinho ele é um cara megalomaníaco, sabe? Eu quero resolver tudo, eu sou herói. Inclusive a saída dele, gente, foi um alento pro meu coração. De verdade, porque poucos sabem o que o Marinho fazia, como ele não era querido, os problemas que ele causava, e ele saiu sem o Santos escrever uma linha no seu site oficial, sem uma linha no Twitter, sem uma linha no Instagram, sem um vídeo de 2 segundos da Santos TV. Todo mundo comemorou a saída dele pro Flamengo porque ninguém aguentava mais o Marinho. Então por muito tempo eu aguentei quieto, esse story, porra, movimentou demais a minha vida, eu já vou dizer. Mas eu sabia quem o Marinho era. E eu tava entendendo os bastidores, porque naquela época se reclamava muito dos vazamentos de escalação, que é algo que eu espero fazer como jornalista. E o Marinho falou, eu vou resolver. E não conseguia resolver. Porque eu vou descobrir, óbvio que não vai conseguir, ninguém nunca consegue. E aí o Marinho ficou esperando uma oportunidade para me criticar, porque ele achou que se eu fosse de alguma forma assediado, amedrontado, eu pararia de fazer o meu trabalho, que eu nunca vou fazer, só tive mais vontade de fazê-lo.
Só que ele não fez em prol do clube, ele fez porque ele ficou putinho porque eu disse que ele não merecia o prêmio. Só que ele se perde completamente, ele admite que não foi bem, ele diz que eu vazo tudo, me chama de babaca, de pau no cu, sei lá, por nada, sabe? Eu não dou moral, nunca pedi nada pro Marinho, pelo contrário, inclusive, eu sempre fui um cara que tentou dizer e mostrar o quanto o Marinho era prejudicial ao clube, lá de jogadores como o Felipe Jonathan e tudo mais. Mas quando ele faz esse story e a torcida vai ao lado dele, a minha vida começa a ficar do avesso, assim, muito xingamento, muita ameaça. É foda, gente. A torcida tem, a grande maioria apoia o trabalho, gosta, mas tem muita gente que o jogador fala, eles acreditam. Isso aconteceu lá no caso do Fábio Nogueira. Então eu li muita merda e o negócio foi escalando. A Gabi começou a receber mensagens maldosas e isso chegou na minha mãe. Isso que me deixou puto. Ameaças pra minha mãe. A gente ia pegar teu filho é um merda. E eu falei, puta, minha mãe me ligou, isso era tarde da noite, eu fiquei preocupadíssimo no momento. E a Gabi tinha o contato do Marinho, né? Ele tinha alguma relação que eu não tinha. E de conversar um pouco, trocar uma ideia. O Marinho já tinha reclamado de mim em outros momentos, inclusive eu acho super covarde, né? Coisa que eu já contei do Felipe Jonathan aqui. E do Marinho idem, né? Procurar a esposa pra falar do cara, né? Mas enfim. E eu falei, Gabi, eu preciso falar com o cara, preciso falar com o Marinho. Mandei mensagem. Falei, cara, eu preciso conversar contigo. Porque o negócio tava escalando de um jeito que, sabe? Tava meio que sem limites a parada. E o Marinho me ligou, isso já era de madrugada. E eu falei pra ele, cara, eu só falei que você foi mal no jogo. Não, tá filha da... Não. Deixa eu falar. Não, eu vou falar primeiro. Falou um monte de besteira, um monte de coisa desconexa com a outra. Aí depois começou a recuar. Falou que ele nunca teve problema com o jornalista, que ele gosta de mim, que ele gosta da Gabi, que foi pra se defender porque o clube tá chateado e que ele é um dos líderes. Tipo assim, mano, um louco, completamente insano. E aí quando eu consegui falar, eu falei pra ele, cara, é meu trabalho. Eu tentei explicar basicamente o que é jornalismo, ele mais ou menos entendia. Só que chegou um momento que eu vi que não tinha muito pra onde ir, que eu falei, cara, apaga que eu apago, tá ligado? Apaga esse post. Tipo assim, pô, minha mãe tá sendo ameaçada e tal. E ele falou, eu também tô recebendo xingamento por causa do teu tweet. Eu falei, cara, não tem comparação, olha as respostas. Sabe, a maioria tá favorável a você. Tem muita gente que me defendeu, tá? Mas muita gente favorável a ele, eu mandei os prints e falei, não, porque por causa do teu tweet eu também tô sendo xingado. Eu falei, cara, tua mãe foi chamada? Apaga, pô. Só se você apagar primeiro. Eu falei, Marinho, foi tu que fez o post, tu que me xingou, cara. É só você apagar. Sabe? E primeiro eu pedi pra ele fazer um novo story, sabe? Ah, conversei com o Lucas, tá tudo certo. Não vou apagar nada, só se tu apagar. E pede desculpa pelo que você fez. Eu falei, o que eu fiz? Foi tu que me atacou, tu que me xingou, cara. E a gente ficou nessa e morreu. Me bloqueou na manhã seguinte, porque eu chamei, dei bom dia e falei, bom, cara, você não apagou, você vai apagar? Me bloqueou. E depois disso a gente nunca mais teve relação direta, nem troca de post, nem conversas pessoalmente, mas ele tentou fazer minha caveira no clube de todos os jeitos possíveis e no final das contas ele saiu escorraçado pelo clube e hoje tem pouquíssima repercussão. Aquela Libertadores foi uma exceção na carreira do Marinho. Infelizmente o Santos não venceu o Palmeiras, mas o Rei da América me deu essa dor de cabeça gigantesca, sem necessidade alguma. Mas, no final das contas, pela forma com que ele saiu e por esse elogio que ele fez pra mim, acabou que eu me sinto bem com essa história. Eu já era mais maduro pra lidar, diferentemente da história do setorista que eu contei do Nogueira, onde era um moleque, pô, mais adulto, 2020, né? Tava com 26 anos, 27 anos. Então eu consegui lidar melhor com essa situação do que eu lidaria quando eu fosse moleque. E hoje eu acho que eu lidaria ainda melhor. Mas foi importante eu responder rápido, tentei me posicionar de alguma forma. Se fosse hoje, eu acho que eu viria aqui pro YouTube para fazer vídeo sobre isso, sabe? Acho que seria outra perspectiva de vida, de carreira. Mas eu quis contar essa história para vocês de como o mini-míssil aleatório é complicado e o tiro dele saiu completamente pela culatra. Pode falar o que for de mim, tu é um babaca que só fala de mim porque eu não dou moral. Ai. Bom, Marinho, não sei nem o que você tá fazendo da sua vida, mas que bom que meu trabalho segue sendo bem feito por aqui. É isso, mais uma história de setorista entregue. Obrigado a quem assistiu até o final. Reforço o pedido de inscrição, seu like, comentário, aquele hypezinho e também avalie isso no membro, porque eu conto ainda mais histórias de bastidores para os membros deste canal. Beleza? É isso, obrigado e até o próximo História de Setorista.